21h30. Oferecimento CMPC, Celulose Rio-Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio-Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta, confira a nossa programação. Finalmente, a gente vai entrevistar Paulo Raimundo Gasparotto, um dos maiores colunistas sociais do Brasil e agora um homem de internet. Ele, depois de escrever na revista do Globo, na Folha da Tarde, Zero Hora, O Sul, se dedica exclusivamente ao mundo digital com a sua escrita refinada em paulogasparotto.com.br. E a gente tem uma boa notícia também em relação à TV. Fique ligado que você vai saber novidades e muito do que já se passou na vida de Paulo Raimundo Gasparotto, nessa entrevista muito especial dele hoje aqui no 21h30. Esta foto, com certeza, é uma foto que marca bem a vida dele e o amor dele aos animais. Deve estar presente na tua trajetória de 50 anos de vida jornalística. Paulo Raimundo Gasparotto, boa noite, prazer te ter aqui. Prazer estar aqui. Felipe, agora mesmo estavam recordando bons momentos. Sempre que eu me encontro contigo, são bons momentos. Graças a ti, eu tive a oportunidade de conversar com o maravilhoso Hélio Gaspari, que é uma das leituras minhas de domingo, impreterivelmente. Isso faz tempo. Olha, isso é 20 anos. Nós dois ainda estávamos na RBS, né? Você na Zero Hora, eu na Rádio Gaúcha, e eu tive a honra de ciceronear, né, algumas noites o Gaspari em Porto Alegre. Né? E numa dessas noites, eu sempre digo que é uma das noites mais agradáveis que eu tive, você e o Gaspari falaram sobre política divinamente, você contando bastidores maravilhosos. Ele saiu impressionado daquela noite. A gentileza dele e tua em recordar também. Isso já é muito bom. Eu acho o olhar do Hélio Gaspari impressionante, é de uma acuidade fantástica. E da mesma maneira que ele conta um bastidor do tempo do Golbery, do Couto Silva, por exemplo, ele faz uma análise sobre a cafonice do Trump, que eu até aproveitei, de estar sempre com o casaco aberto e a gravata enorme aparecendo. Quer dizer, o Hélio é um homem múltiplo, é um mestre. Fernanda Zaffari, uma das suas sucessoras do colunismo social, ficou apavorada, mas eu contei aqui no programa. Eu fui pesquisar por que aquele casaco horroroso aberto do Trump. Aí se chegou a uma conclusão no Planeta, né, que é porque ele tem a bunda grande e ele quer esconder. E como é que se sabe isso, se ele está com o casaco? Quando ele joga golfe, ele joga sem o casaco. Então, aquele casaco visa isso. Mas é muito feio aquilo, né? Ainda mais depois da elegância que era o Obama, né? Claro, o Obama é uma pessoa encantadora, né? E o Trump é todo errado, compreende? Não dá para dizer alguma coisa boa, porque ele é todo errado. Aliás, a vantagem do México, eu adoro o México. Então, o dia que saiu o muro, se sair...
terá uma motivação, se eu for ao México, não ir aos Estados Unidos. Me diga o seguinte, já que falou das gravatas do Trump, que são muito longas, muito feitas, por que gravata verde na quinta-feira? Olha, eu tive uma secretária, que aliás até mando um abraço para ela, e que ela um dia chegou e disse, o senhor tem que botar, porque secretária é importantíssimo, né? E ela disse, o senhor tem que botar verde na quinta, rosa na terça, branco na quarta, e eu fui tocando. Não creio em las brujas pelo que las ai. É isso? É verdade. Mal não faz. Mal não faz. Olha, 2 dos homens mais inteligentes que eu conheci eram muito supersticiosos. Um foi o Dr. Breno Caldas, e o outro, o embaixador Walter Moreira Salles. Eles tinham pavores de marrom. E eu trabalhava na Caldas Júnior, e aí um dia não me dei conta, eu gosto muito de colete, era um dia muito frio, botei um colete Príncipe de Galho, que predominava o marrom. E eu cheguei lá e eu vi que todo mundo ficou meio assim, eu disse, será que houve comigo? Aí eu tirei o casaco, eu fui lavar a mão, e aí eu olhei no espelho e disse, pronto. Aí voltei em casa e tirei o marrom, né? Tu trocou o marrom. Claro. Se fosse um encontro com o Walter Moreira Salles ou com o Roberto Carlos, também faria a mesma coisa. A coisa tinha que fazer, né? O Roberto também é outro que não gosta. O embaixador Moreira Salles, ele era meio... Ele escondia um pouco, porque ele achava que superstição não era o melhor que a pessoa podia apresentar. Ainda mais para um banqueiro, né? Claro, E quando o Gambrino, o célebre restaurante de Lisboa, veio para o Rio de Janeiro, foi para o Jockey Club. E aí nós fomos almoçar. Eu fui a convite dele, da esposa, a gaúcha Lúcia Cúria Moreira Salles, e fomos almoçar e o restaurante estava absolutamente vazio. E tinha uma belíssima orquídea, eu adoro orquídeas, as minhas flores são orquídea, violeta, aliás, primeiro violeta, depois orquídea e depois a magnólia, a grande magnólia branca. Bom, e aí eu quando olhei a orquídea, não disse nada. Aí o maître, para homenageá-lo, disse, embaixador, aqui é a sua mesa, porque essa orquídea, que é uma orquídea muito rara, a orquídea era marrom. Essa orquídea, que é muito rara, eu resolvi homenagear, vou deixar aqui na sua mesa. Aí ele sentou e tal, ele disse, mas eu estou com há um pouco de golpe de ar aqui, eu gostaria de trocar. Aí trocamos. Aí ele pegou a orquídea, naturalmente levou para outra mesa. Aí ele chegou lá e disse, bom, mas aqui está um pouco na luz demais. O senhor se incomodaria que eu trocasse o lugar, porque ele era muito bem educado. Né? Aí eu fiquei para trás, eu disse, olha, o senhor sabe, lastimavelmente, 2 aspectos terríveis, porque ele detesta a orquídea e tem uma expressão incrível por marrom. Agora, uma orquídea marrom é fatal. É fatal. Juntou os dois. Em sociedade tudo se sabe, afinal de contas? Como é que é isso? Tudo se sabia, meu querido. Tudo se sabia. Hoje é tudo tão amplo e tão escandalosamente aberto que ninguém mais pesquisa muito para saber, porque está na cara. Né? Uhum. Ou, como disse um jornalista de São Paulo, que desistiu do Facebook, desistiu de tudo, ele disse, não, o que aconteceu é que fizeram o escândalo da banalidade. Fizeram a banalidade se transformar num negócio assim. Então não tem segredos. E como todo mundo tem a sua crônica social hoje em dia. Perfeito. Isso, de alguma forma, afetou de que maneira a vida dos colunistas sociais? Como é que você se reciclou sempre, mas você se preocupou com essa questão das redes sociais? E aí foi as notícias hoje são, evidentemente, tem que ter mais fundo comercial. Até porque, antigamente, por exemplo, o Correio do Povo não tinha colunista social. Quando eu entrei lá, tinha uma pessoa maravilhosa, que está aí ainda, linda, boa pessoa, bom caráter, solidária, que era a Lígia Nunes. Mas a Lígia Nunes fazia um registro social. Não havia colunismo social com aquela coisa de estar fazendo malícia aqui, colar e gozando e tal. Porque o fundador do Correio do Povo, Francisco Antônio Caldas, pai do Dr. Breno, tinha horror de coluna social. Então, quando eu fui para lá, fiz primeiro coluna na Folha da Tarde, como tu disseste, e um belo dia me convidaram para fazer no Correio do Povo. E para mim era algo muito especial, porque eu sou da geração do grande Correião, né? Então aí o Correio saía, a minha coluna sairia no Correio no domingo. E aí o meu dia de descanso era sábado, porque eu trabalhava na Folha até sexta, e sábado eu descansava. Aí eu fui trabalhar. E aquela criatura maravilhosa, que era o chefe da redação, né? E ele chegou e disse para mim, mas o trabalho é meio de vida, não é instrumento de morte. Eu digo, bom, mas amanhã vai sair a primeira coluna minha no Correio do Povo. Então, tem que estar aqui acompanhando entusiasticamente. Né?
E tu nunca parou, né? Porque eu te encontro... Assim, eu hoje diminui muito a minha carga de eventos, né? Mas estava conversando, por exemplo, com o Guaraci Andrade, e o Guaraci assim, o Gasparotto não adianta. Ele tem a agenda dele, ele cumpre a agenda de convites. Qual é o teu critério para não parar, assim? Olha, tem que fazer isso, como é que tu monta a tua agenda? Bom, primeiramente eu vou te contar uma outra história, porque a gente chega a uma fase, quando vai fazer 4 vezes 20, que a gente conta muita história. Eu tive um grande amigo que casualmente fazia aniversário no mesmo dia que eu. Ele era um homem do Alegrete, né, da família Macedo, chamava-se Joaquim Macedo. E era uma pessoa com quem eu tive uma ligação muito grande. Nós dois do dia 20 de abril, só que ele tinha nascido muito antes. E aí, um dia ele me disse uma coisa, olha, eu que nunca trabalhei, porque ele era fazendeiro e aquela coisa toda, e casou-se com uma mulher incrivelmente rica, também fazendeira. Ele disse, se eu for trabalhar, em poucos dias eu morro. Se tu parar de trabalhar e te aposentar e for morar numa cidade de lazer, tu morre em menos de 6 meses. Compreendeu? Eu acho que o trabalho é uma coisa muito importante, além do que eu gosto de trabalhar. Me dá prazer. Não para, né? Quantos eventos, em média, hoje, sim, você... Mas um dia normal, de segunda a sexta-feira, quantos eventos você consegue ainda fazer? Não, eventos eu não vou a todos. Eu vou a dois, assim, mas vou. Assim, mas 2 em média por dia? 2 em média por dia. Pode ser. Essa é uma boa média. É uma boa média. Não, e se você fica uma noite... Porque tem o seguinte, Felipe, ou tu vive essa vida que tu tens, tem o Rogério Mendelso, eu gosto imensamente dele, mas o Rogério faz um tipo de jornalismo que ele é mais retraído, sempre foi. Se bem que ele começou como colunista social lá em Viamão. Também. Então, querido, eu acho que a pessoa tem que, para viver a cidade, tem que viver a vida da cidade, tem que ver, tem que saber, tem que sentir. O Rogério é maluco, né? O Rogério acorda às 3 da manhã. Ele começa na rádio às 5 da manhã. Aquelas histórias dele que ele contava... Teus amigos sheiks eram verdade? Porque ele batia essas histórias. Não era sheik, era o rei do Marrocos. O rei do Marrocos, exatamente. É verdade. Eu tive a sorte, eu fui uma vez ao Marrocos, era um grupo de pessoas importantes, ricas, e alguns jornalistas, como eu e tal. E aí chegamos lá no Marrocos, né, e o pessoal conhece o costume brasileiro. Eles chegavam a atrasar, ficavam os guias esperando por nós, nas vans, chegavam a atrasar 1 hora, 1h30, 2 horas. E o chefe, que era um homem que lecionava matemática, você sabe que o oriental é muito especializado em matemática, principalmente muçulmano. E aí, um dia houve lá um impasse, né, porque elas perguntaram por que não tinha rainha. Porque o problema do muçulmano em não ter mulher rainha é a questão da Constituição feminina, que há dias em que ela não pode rezar, porque para rezar para lá não pode ter sangue. Né? Então... Mas os brasileiros não se deram conta no primeiro momento, quando ele disse que era uma questão de religião. E aí ficamos muito amigos, e em seguida ele me convidou, porque ele era o chefe digamos assim, do comitê de recepção dos convidados. Me convidou e eu fui ao aniversário do Rei Hassan. Mas o aniversário do Rei Hassan não fui um convidado para o aniversário, eu fui um convidado para as recepções, recepções maravilhosas. E eu sou da geração do filme As Mil e Uma Noites, com Maria Montez e o Turambay, enfim. Então foi uma delícia. E uma festa muito bonita, uma festa feita, eles fazem as festas na beira de lagos, porque aí reflete, no início da noite, aquilo tudo se reflete na água. Eles têm uma sensibilidade muito grande. E aí ficamos muito amigos, eu estive uma vez com o Rei Hassan. E aí o Rogério Mendelso contava. E o Rogério Mendelso contava. E aí ele depois mandou um cartão agradecendo, que ele deve ter mandado para os outros 1.600 convidados que foram. Mas enfim, então o objetivo, eu adoro o Marrocos. Eu acho o Marrocos um dos lugares mais lindos que tem no mundo. Eu adoro a África, eu gosto imensamente da África. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes à África, e gosto tanto da África Norte, lamentavelmente não conheço o Egito. E nem o Mali, que eu gostaria muito de conhecer, mas na África do Sul eu conheço mais alguma coisa. E adoro a África, eu acho a África espetacular. A mudança é a lei da vida e aqueles que apenas olham para o passado ou o presente irão com certeza perder o futuro. John Kennedy. Esta foi uma frase que você escolheu para se despedir recentemente de Jornal O Sul. Exatamente. E dizer, vou para o mundo digital. Como é que foi a tua
decisão assim, bom, agora eu vou deixar de escrever em jornal, essa coisa mais formal, e vou só para a internet? Não, mas olha aqui, não é bem assim. Eu, aliás, aprendi, através das mudanças lá da Rede Pampa, um belo dia nós fomos surpreendidos com o aviso que não teria mais jornal impresso. E aí passamos, né? Primeiro era só um PDF. PDF esse que eu fazia, imprimia e levava para ali de manhã no café da manhã, porque o papel está no sangue da gente, claro, né? E eu sou do tempo do Correio do Povo que imprimia com linotipos, aquela coisa toda. Bom, então, eu praticamente vivi a história dos últimos 50 anos da imprensa, né? Mas eu me adaptei perfeitamente. E, além do Kennedy, tem um homem que eu admiro muito, que é o jogador de futebol e médico Sócrates, e até eu uso quando vou fazer esporte. Então, mandei fazer 2 camisas para dar de presente para 2 queridas amigas, a Nailê, do Shopping Iguatemi, e a Júlia Alves, que repetiu a frase. O Sócrates dizia o seguinte: a minha agenda tem 10 minutos, o meu dia, a minha vida é hoje. Eu acho que é muito importante, e o meu médico, Sérgio Dias, que é o médico homeopata, também chama atenção, a gente tem que viver o momento, porque o passado não existe mais. Ele existe nas boas lembranças que tu deves ter o bom gosto de guardar para ti, claro, porque também são lembranças exclusivamente tuas. E o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, compreende? Eu dizia, daqui a 10 anos, aquela célebre piada maravilhosa, o Roberto Marinho convocou o Silvio Santos para uma reunião. E aí chegou e disse, bom, Silvio, vamos começar com uma prospecção para daqui a 30 anos. E o Silvio Santos, com aquele senso de humor característico, virou e disse, bom, então nós vamos falar na eternidade. Quer dizer, eu acho que é importante a pessoa ter sempre, não esquecer a possibilidade do futuro, mas tem que sempre viver o momento, da forma mais intensa e da forma mais digna e correta, para não conservar nem remorsos, nem arrependimentos. Deixa eu só retornar um ponto. A gente falou de Correio do Povo, Folha da Tarde, mas você começou e teve revista do Globo, mas você começou antes de tudo isso. Eu comecei antes de tudo isso. Onde você começou a escrever? Eu comecei a convite de 2 pessoas incríveis. Uma chamada Carlos Heitor de Azevedo, que hoje mora em Torres e é colunista. E o outro, o Paulo Quetes. O Paulo Quetes, irmão do Edgar Quetes, era uma família maravilhosa. Um era artista plástico e o outro era editor. Então eu trabalhava num jornal chamado Shopping News, Eles e Elas, que era de um cidadão, se eu não estou equivocado. Shopping News há 50 anos, isso? Shopping News, 50 que anos. Que nome, né? Porque esse é o nome do dia a dia. É verdade. E era de um cidadão maravilhoso, também, muito boa pessoa, Ari Castelã. Ali você começou? Aí eu comecei. Em seguida, o Flávio Carneiro me convidou para trabalhar no Correio do Povo, na Revista do Globo. Revista do Globo. Aí trabalhei na Revista do Globo, fazia várias matérias sobre decoração, atividades, e depois aí o Tasso de Castro me convidou para fazer uma coluna na 0 Hora, 1964. Aí eu comecei a trabalhar uma coluna sobre arte, atividades e tal. E aí, aquelas coisas de redação, né? Especialmente naquela época, que fervilhava muito mais do que hoje, não tinha computador, sim, então a gente tinha tempo para fazer fofoca e cavocação. Bom, e ali eu fui para a coluna social, trabalhei na 0 Hora 17 anos, 17 anos. Aí fui para o Correio do Povo, fiquei 3 anos, um tempo muito bom, uma lembrança magnífica, olha. Aliás, eu tenho boas lembranças em geral, eu não tenho amarguras, compreendeu? E fiquei, depois fui convite para o Sul, e fui para o Sul, e fiquei lá até dia 28 de fevereiro. Uhum. Paulo, como é que é trabalhar numa imprensa do Rio Grande do Sul, onde todo mundo conhece todo mundo? E eu imagino assim, sou amigo do Breno Caldas, sou amigo do Maurício ou do Nelson Cirotti, sou amigo da família Cirotti, sou amigo do Gadré. Como é que é isso o tempo todo? Olha, bom... Sou amigo dos Bertazzo, que antes você tinha uma outra referência. Bertazzo, havia uma convivência lá longe. Eles tinham, os Bertazzo são Ávila. Antes de ser Bertazzo, são Ávila. Então, um dos homens que me ensinou muita coisa chamava-se Flávio Dávila. Era funcionário da Livraria do Globo. Um homem muito inteligente, sobrinho da Estela Bertazzo, que era a dona da Livraria do Globo. Os Bertazzo eram um clã. Indiscutivelmente, meu querido
A Livraria do Globo é uma das glórias do Rio Grande do Sul, porque foram os primeiros, só para dizer o que o Milor Fernandes dizia, foram os primeiros a editar Proust em português. Exatamente. Com muitas controvérsias e tal, mas foram os primeiros. E eram pessoas muito dedicadas à cultura. E, por incrível que possa parecer, a Revista do Globo, a nossa Revista do Globo, foi uma das melhores da América do Sul na época. Com certeza. Então havia esse approach assim e tal. Mas foi graças ao Flávio Carneiro que eu continuei lá. Bem, entrei e continuei por muito tempo. Eu saí lá no final, muito bem, quase quando a revista estava encerrando. Aí, com o Maurício, eu tive uma relação muito próxima por causa da dona Ione Pacheco Tirossi, que era uma matrona, uma dona do jornal maravilhosa, uma pessoa encantadora. As pessoas conhecem pouco a figura da dona Ione, né? Como a figura do Maurício é uma figura muito forte, né? Não, as pessoas não sabem que a dona Ione foi cantora, artista. A Patativa, né? do Planalto. Patativa do Planalto. Tem um livro, que é um livro quase da família, para amigos e tal, que a Cláudia Laitano resgatou a história da dona Ione, que é muito interessante esse livro. Que eu diria que a dona Ione, se o Maurício era forte, a dona Ione era fortíssima. Fortíssima figura. Eu tive o prazer de conviver com ela e tive o prazer de tê-la como aliada, muito firme, uma pessoa de convicções e muito... Ela, quando decidia uma coisa, era isso e acabou, ou bem ou mal, ou certo ou errado, mas ela foi uma mulher que teve esse lema na vida. Ela fez as coisas como ela achava certo. Isso eu acho muito importante. Com certeza. Bom, o Dr. Breno, eu conheci o Dr. Breno no dia que eu fui fazer exame no primário, no Anchieta, porque ele levava o Tonho e a minha mãe, eu tinha me dado lá, e aí ficamos amigos. O Dr. Breno era uma pessoa completamente diferente, né? Um homem distante, mas encantador. E a minha convivência com ele no jornal foi espetacular. Espetacular. Ele mandava me chamar, porque o Dr. Breno foi um menino órfão, e com 15 anos ele morava na esquina da Marechal Floriano com a Duque de Caxias. E na outra esquina, Vigário José Inácio com o Duque de Caxias, moravam os célebres irmãos Silva. Eram muito ricos, muito granfinos, playboys da época. E tinha um carro, que era um carro da época, chamado Hispano Suíço. E o Dr. Breno adorava o carro. E aí passaram os anos, esses dois irmãos empobreceram não, mas ficaram menos ricos. Sim. Eles continuaram ricos por muito tempo, e os descendentes estão ricos ainda aí. Bom, e tinha um alfaiate muito granfino na Rua da Praia, era uma coisa incrível. Ele era cantor de ópera e cultivava arte, enfim, chamava-se Mercone. Então, aí ele fazia a roupa dos irmãos, que não pagaram, e ele ficou com o carro. E o Dr. Breno comprou. E tinha lá no arado o Hispano Suíço dele, que ele só foi vender quase no fim da vida. O arado, para quem não sabe, a fazenda do arado. Né? O Aras Arado, no extremo sul de Porto Alegre, uma área maravilhosa que pertenceu ao Breno Caldas. Um dia eu fui com um gaúcho do interior, que era motorista, fomos lá, e ele ficou olhando e tal, na saída, ele disse, seu Paulo, o senhor me dá licença, eu quero lhe agradecer, porque eu nunca pensei de ver um lugar tão bonito, um Aras tão bonito como esse, porque daqui eu estou enxergando o Guaíba, realmente era uma coisa belíssima. Maravilhoso. Muito bonita. Quando é que tu vai escrever tuas memórias, hein? Ou isso é um problema para ti, em função que tu está sempre olhando para o futuro? Não, eu vou te contar uma coisa. Quando a gente canta, o cantor, tem uma peça maravilhosa que a Marília Pera ensinou, que era uma má cantora, mas muito rica, então ela obrigava as pessoas a ouvirem. Mas quem canta mal, tu ouve, sai dali e acabou. Certo. Agora, o livro, quando não é uma coisa brilhante, aí tu compra o livro, diz, vou comprar o meu amigo. A tua história é riquíssima, tu tem detalhes, tu lembra desses detalhes, tu tem tudo. Né? Eu vou começar uma briga contigo que eu tenho com o Rogério Mendelski, que é outro que eu acho que tem que escrever um livro, e afinal de contas essas histórias vão se perder. Eu vou te contar, o meu depoimento sobre o Rogério é o melhor possível, porque redação de jornal, como tudo no mundo, tem várias facetas. E o Rogério eu posso alinhar como uma das pessoas de bom caráter que eu conheci, solidário. Ele é absolutamente... Ele responde à dignidade
com muita autenticidade, muita seriedade. É verdade. Bom, mas então, voltando ao livro. Aí tu compra o livro e tal coisa, aí um belo dia tu manda botar no sótão, e aí lá um belo dia o teu neto chega lá e diz, olha aqui o livro do vovô, vou ler esse livro que ele comprou. Aí vai lá e diz, mas que bom, mas isso aqui é uma porcaria. Compreendeu? Não é o caso. Então o livro é perigoso, porque é um testemunho e mostra até um ponto... E a Gilda Maria era outra que eu dizia, Gilda Maria, jornalista, que obviamente tu conhecesse, e eu dizia para ela, Gilda, tem que escrever. Ela disse, não paga a pena. Primeiro que as pessoas não estão muito interessadas. E segundo, que quando passa não tem mais sentido nenhum. É interessante, é uma visão diferente. Bom, não me respondeu um negócio. Tinha muita gente que tentou te dar carteiraço, sou amigo do fulano? Não, isso é uma coisa muito normal, não é, querido? Infelizmente. Né? Infelizmente é muito normal. Eu tenho uma teoria. Eu procuro, aliás, uma vez eu fui ajudar aí o Edgar de Anja a fazer uma entrevista com umas pessoas que tivessem conhecido a Jacqueline Kennedy. E por uma casualidade, através de terceiros, eu fui entrevistar uma moça muito granfina, carioca, que era secretária do Yves Saint Laurent, lá em Paris. E aí eu disse, olha, como é que era a Jacqueline? Ela disse, olha, a Jacqueline é uma das pessoas mais fascinantes que eu já conheci, uma mulher muito bonita, muito elegante, ou por outra, não muito bonita, mas com uma figura perfeita e muito elegante, muito correta. Mas o que ela tinha, principalmente, é que quando ela falava com a gente, tu tinha a impressão que tu eras a pessoa mais importante do mundo, porque ela te olhava nos olhos e falava claramente para ti. E ela era incapaz de fazer uma grosseria para uma pessoa que a estivesse servindo. Era mais fácil ela ser arrogante com uma granfina do que fazer uma grosseria com quem estivesse servindo. Isso é ser me marcou chique, muito. Isso é ser chique. Isso é ser chique. É a pessoa que tem segurança. Entendeu? E, então eu acho que o carteiraço é uma forma de segurança, é uma forma de dar um golpe, não dizer, eu sou fulano, ou então... Mas isso é uma coisa, isso é instintivo do ser humano. Tem um menino que é uma pessoa que eu gosto muito, e o avô dele era uma pessoa muito importante. E aí ele tinha 7 anos de idade. E vinham vindo, atravessaram a ponte ali, né, a ponte sobre o Guaíba, e a polícia autuou. E ele, com 7 anos, se virou para o guarda e disse assim, o senhor sabe, essa ponte tem o nome do meu avô. Aí o pai e a mãe botaram as mãos na cabeça. Disseram, mas como que esse guri vai fazer essa barbaridade? Imagina, não se faz isso. Mas isso é instintivo, compreende? Claro. Ele, como criança de 7 anos, fez isso. Agora, é instintivo, as pessoas têm essa tendência. Eu acho que o importante é controlar a tendência, não é dizer que não tem. É controlar, porque... E é muito mais fácil tu dar uma volta numa pessoa sem usar poder, e fica mais gratificante, do que usando poder. A gente já falou de política um pouco com o Paulo Raimundo Gasparotto. No segundo bloco eu vou perguntar para ele uma história que até eu publiquei, né? Que ele seria candidato nas eleições passadas e acabou não sendo. 21h30 com Paulo Raimundo Gasparotto, volta em instantes. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br.
9h30 no oferecimento da Celulose Rio Grandense, com o apoio da Top Glass, volta nessa noite conversando com Paulo Raimundo Gasparotto. Que ali, acho que era agosto, até podia dar olhada nisso, mas não fui olhar. Publicou. Ser ou não ser candidato? Estava picado pela mosca naquele momento da política? O que aconteceu? Aí que houve uma série de sugestões e um convite oficial, do qual, entre outros próximos lá do partido, o Marquesan, que é uma pessoa que eu gosto, era amigo do pai dele, me convidou. E eu me entusiasmei muito. E aí, como eu sou taxista amador, ou seja, eu ando de táxi o dia inteirinho, e me dou o direito de dizer que não tem nenhum GPS que saiba mais, andar melhor do que eu em Porto Alegre, compreendeu? E muitos deles diziam, o senhor tem que ser candidato, já achei o meu candidato, eu quero que o senhor se eleja e tal, e tudo mais. Mas acontece, eu acho que a pessoa deve fazer aquilo que ela sabe fazer e gosta de fazer. Quando lançou a nota no teu Facebook, eu publiquei na minha coluna. Eu me lembro. Falamos. Falamos. Então, e eu me lembro da repercussão assim, muita gente se pegou e disse, mas pelo PSDB, o Gasparotto é tão ligado ao PT, aquela coisa, ficou aquele negócio assim, né? Você teve apenas um convite, antes você já tinha sido convidado por outros partidos? Não. O único partido que me convidou foi o PSDB. Tá. E realmente... E houve esse estranhamento, né? Não. Primeiro, eu fui muito ligado ao PT, fui dos primeiros, assumi muito o Olívio, o Raul Ponte, que é uma pessoa que eu admiro, acho o Olívio um homem de uma honestidade e de uma autenticidade difícil, porque, como dizia Ibrahim Suede, a mentira é perigosa, mas a autenticidade absoluta é muito perigosa também. E ajudei outros políticos do PT e tal e coisa. Mas como o próprio Raul teve um momento em que ele pediu a reinvenção do partido. Só que eu não vou participar da reinvenção do partido. Não tenho nada contra, nem mágoas. Eu fui colega do... Ficha partidária você nunca teve? Não, nunca tive. Mas sempre votei. Não votei no Lula, mas votei. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, uma curiosidade. Quando você frequentava a alta sociedade de Porto Alegre, tinha uma boa parte da sociedade que encarava isso tranquilamente. Mas tinha uma boa parte também que podia dizer o seguinte, pô, Gasparotto, está aqui e vota no PT. Isso aí houve problemas muito sérios. Aí até vou te dizer, aí tem uma pessoa que eu faço questão, às vezes quando nós nos encontramos, damos risada. Porque quando houve o manifesto, a favor do PT, eu assinei. E aí o nosso querido Marcos Zivosky chegou para mim e disse, mas tu não vai assinar esse manifesto. Eu disse, Marcos, eu sou teu empregado, mas não sou teu lacaio. E vou assinar, já está assinado, a partir desse momento está assinado. Então, não me arrependi, eu fiz isso. Depois, sim, aí eu tive... Ali assinou você, assinou o Veríssimo, assinaram várias pessoas. Claro, várias pessoas, E aí houve uma situação as pessoas não queriam, e eu organizava jantares para aproximar os próximos do PT da sociedade. E fiz muitas vezes, até na minha casa, porque quis fazer, claro. Nunca pretendi nada. Aí um dia um dos comandantes lá do PT me disse assim, quem sabe, agora que as coisas todas melhoraram, quem sabe se tu quer ser cônsul honorário, ou cônsul honorário não, ser cônsul nomeado do Brasil em algum país da América do Sul. Eu disse não, porque eu tinha tido uma experiência que me fez avaliar muito esse aspecto. Quando a gente é jornalista, as pessoas não só oferecem muitos presentes, prêmios, homenagens, como também a gente tem possibilidade de trabalhar. Então aí vem aqueles empregos cabide. Mas isso aí não seria cabide. O professor Hélio Prata da Silveira, coronel Hélio Prata da Silveira, foi meu professor de matemática no Júlio de Castilho. Eu tive a satisfação de me formar no Anchieta e terminar os meus estudos no Colégio Júlio de Castilho, que eu acho 2 lugares inesquecíveis, maravilhosos. No momento que os dois estavam em absoluta... O patamar deles, o nível de educação dos dois era altíssimo. Claro, exatamente. Era altíssimo. Então aí, fui um ano o melhor aluno de matemática do Júlio de Castilho.
E aí, eu tenho uma memória bem melhor naquela época, é claro, eu tinha minha memória para os teoremas. E aí o Hélio foi convidado pelo presidente Médici para ser o primeiro governador de Brasília. Ele me telefonou e disse: eu quero te convidar para tu ires assumir comigo, tu vai ser meu secretário particular. Eu não seria nem o secretário político, eu seria a pessoa mais ligada a ele, porque tu é um aluno que eu gosto muito e que sempre fosse muito correto. Eu disse: então a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer, e ele disse: tu gosta de matemática. Eu quero dizer que eu nunca gostei de matemática e que eu só consegui aquilo tudo porque eu tenho uma memória fantástica, eu sabia até a página do teorema e da maneira que o senhor desenvolvia o teorema. Então eu dizia para o pessoal: olha a página tal, da metade para baixo, está tudo ali, entendeu? Aí eu fui e fiquei menos que uma semana em Brasília. Brasília era linda. E aí eu assisti uma cena, eu tive que sair do Palácio do Buriti, um dia antes da inauguração, para ir resolver o problema das pessoas que já sairiam em seguida da inauguração. E cheguei lá na Varig, né, uma Varig querida, e o menino me disse assim: não, deixa eu despachar esse senhor que está aqui, porque ele está me enchendo, e aí eu resolvo, porque o palácio é importante. Aí eu olhei, e esse senhor que estava enchendo era um senhor chamado Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, que era o ex-procurador, tinha saído naquela semana, era o ex-procurador-geral da República e mais, foi o maior acionista individual da Varig. Aí eu olhei e fiquei pensando: bom, mas isso aqui é um mundo de faz de conta. Então eu vou deixar o meu emprego lá no Rio Grande do Sul, de colunista, onde eu já estou, onde eu já sei o caminho das pedras, para vir me meter aqui 4 anos depois. Não sou nada mais e ter que ficar jogando para pegar um emprego público, não fiquei. E eu conheci na inauguração do Palácio do Buriti o embaixador dos Estados Unidos, que se engraçou particularmente por mim e me convidou para conhecer os Estados Unidos. Então, desse convite do professor Hélio Prestes da Silveira, que eu guardo gratíssimas recordações, eu acabei indo para os Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os Estados Unidos. Tem a única cidade que eu não conheço nos Estados Unidos é New Orleans. Eu acho que está na hora de ir uma bela, que é uma bela cidade. Mas a minha cidade preferida é Pittsburgh, que era berço dos Mellon e dos Frick, e São Francisco da Califórnia, né? Que eu acho deslumbrante. Olha, você é a primeira pessoa que me disse. São Francisco, várias pessoas já me disseram que tem como cidade predileta, né, preferida. Mas Pittsburgh tem gaúchos que dizem: Pittsburgh é igual a Porto Alegre. Não, não é. É uma cidade muito bonita, gente muito rica. E Pittsburgh tem aquela coisa, a gente sai ali do sabão que desce, a gente vê Porto Alegre lá longe. Pittsburgh tem isso, mas não tem nada a ver uma com a outra. Não. Eu gosto muito de Pittsburgh hoje, porque Pittsburgh tem um belo time de futebol americano, que são os Steelers, né? Que jogam futebol americano, estão sempre disputando os playoffs da NFL, mas eu até fiquei surpreso com... Eu imaginava, é que na minha cabeça você ia dizer Washington, Boston, Nova York... Washington é bom porque se vê o melhor gesto dos Estados Unidos. Mas é uma cidade chata, eu acho chato Washington. Mas eu achava que... Eu ia chutar Washington, talvez, sabe por quê? Por causa dos parques de Washington, que são belíssimos. São belíssimos. Eu tenho duas histórias maravilhosas. E você é um homem que gosta de parques. Natureza, adoro natureza. Primeira vez que eu desembarquei em Washington, aconteceu uma coisa. Eu fui visitar um amigo que era cônsul do Brasil lá, e aí o motorista de táxi virou para mim e disse assim: onde é que o senhor é? Eu disse: eu sou de um país que fica, eu sou brasileiro, num lugar que fica entre o Uruguai e a Argentina. Ele disse: não, então o senhor é gaúcho do Rio Grande do Sul. Eu disse: Ele disse: não, eu fui da CIA e servi no Brasil. Olha só. E aí me contou histórias incríveis. Isso é Washington. Isso é Washington. Antes da gente pegar e seguir, deixa eu dizer o seguinte, o pessoal está me sinalizando aqui, www.paulogasparotto.com.br. Bom, agora é o seguinte, não tem mais negócio de jornal, agora é tu e tu. Eu. E aí? É uma tentativa. E que, como eu te disse, eu gosto muito de trabalhar. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência horrível. Eu cheguei na minha casa e tinha uma escada na grade e tinha tido um ladrão que foi roubar. Porque quando eu montei a casa, eu consegui... Eu sou juntador, não sou colecionador, porque colecionador é rico. Eu tinha muito material da CE, onde eu tinha os velhos postes de Porto Alegre. Sim. E as lanternas que eles botavam. Então eu botei os postes ali, com a licença da prefeitura, e botei as lanternas todas.
tiradas lá e outras restauradas por um homem que é o maior serralheiro do Rio Grande do Sul, que é o Bumbel, lá de Canoas. E aí, um belo dia, a minha companheira, Querida Cardoso, chegou e disse: seu Paulo, o senhor imagina, roubaram as lanternas dos postes. Eu disse: não é possível, tinham roubado as lanternas dos postes. E ontem eu cheguei em casa, 9h30 da noite, tinha uma escada, compreendeu? E o infeliz que estava tentando roubar só não levou, chegou a arrancar a lanterna, porque caiu da escada e teve um acidente seríssimo. Parece que levaram embora, enfim. Quer dizer, então isso aí imediatamente... Você não chegou nem a ter contato com ele, ainda bem. Não. Ainda bem. Eu cheguei e vieram me avisar, estava uma escada, aliás, uma escada magnífica, uma escada, olha, vou te dizer, a especialização está levando os ladrões de Porto Alegre a uma situação invejável, porque a escada era daquelas escadas com milho e artifício, é a escada que tu darias para o teu avô fazer um trabalho na casa dele, entendeu? É um luxo. Bom, super seguro. E aí, eu imediatamente, a primeira coisa que eu pensei, o pessoal disse: e agora e tal, imediatamente eu pensei como eu faria o relato daquilo. Então, quer dizer, o trabalho da imprensa é como um ferreiro, né? A gente acaba se acostumando e quando vê ferro quer trabalhar. Paulo, vem aí exposições, por sinal. Né? Serão mais de um momento, né, retratando os teus 50 anos. Tu está auxiliando, claro, com todo o teu material. Como é que tem sido essa experiência aí? Por exemplo, as pessoas onde vão se foram gentilíssimas, corretíssimas, me convidaram, e a Paula Ramos, que fez aquela exposição muito bonita, que é a Livraria do Globo, os grandes desenhistas e ilustradores da do Globo. E foi um livro maravilhoso, ela é uma pessoa muito capaz, ela que está fazendo as exposições. E, naturalmente, eu tenho peças muito originais, porque eu tenho 100 e tantos desenhos de ilustração feitos pelo Vitório Gueno. E tenho uma ilustração do Iberê Camargo, especial para a coluna, e outras curiosidades que seguramente as pessoas gostarão de ver. Na tua despedida do Sul, tu publicou uma das curiosidades, né? Uma foto de uma máscara do Catani. É isso aí. Que vai ser uma das peças. O Catani era muito meu amigo, aí houve uma festa feita pela Cir Marcel de Sá Livones e o Paulo Lafayette Livones, que... era uma festa fantasia. Então eu fui fantasiado de fantasma da ópera e ele criou aquela máscara. E essa máscara vai fazer parte. Vai lá. O que mais tem assim? Vamos lá. Tem fotos tuas. Fotos da sociedade. Tem essas ilustrações do Vitório Gueno, do Iberê. E tem muitos retratos, porque a gente é muito retratado. Então eu tenho muitos retratos feitos pelo Iberê, pelo Vitório Gueno. E agora mesmo, eu até estou te dizendo isso em primeiríssima mão. Ontem, o Fernando Baril, que é um incrível, né? E me chamou e disse: vem cá olhar o retrato. E ele fez o retrato com características que me emocionaram, porque realmente eu tenho um lado muito... Eu sou um grande admirador da lei mosaica. E, inclusive, tomei atitudes pessoais, bem menino, optando pelas maneiras, por circuncisão uma delas, compreendeu a minha escolha, não foram meus pais, fui eu que escolhi. E ele me fez um retrato com uma série de símbolos judaicos que me emocionaram muito. Como tem gente talentosa, você citou o Vitório, né? Você me citou o Iberê, você citou agora o Bário, né? Quer dizer, tem muita gente talentosa. Como o Rio Grande do Sul tem gente talentosa, e como tu tem sorte de conhecer essas pessoas para elas poderem te retratar. Eu acho que eu tive a satisfação. Olha, eu tive 2 grandes amigos que eram muito mais velhos do que eu, sem querer estender o nosso assunto. Um deles era o Antônio Fischer. O Antônio Fischer foi o maior criador de pássaros que o Rio Grande do Sul já teve. Tinha uma chácara belíssima na rua Doutor Maritota. Ele foi o maior criador de pavões da América do Sul. E ele tinha, quando nós nos aproximamos bem, eu desde pequeno tinha muita vontade de ser amigo dele. Quando nós nos aproximamos bem, ele já tinha 90 anos. Eu ajudei a fazer a festa de 90 anos dele. E fomos queridíssimos amigos. E o outro foi o Joaquim Macedo, que eu citei, e o outro foi o Carlos de Bem, que era uma pessoa completamente diferente, absolutamente society, e muito mais velho do que eu. Você falou em pavões, você gosta de flamingos também? Gosto de flamingos. Você tem flamingos em casa? Não, eu tenho só marreco mandarim.
Marreco mandarim. Tenho marreco mandarim e, por incrível que possa parecer, aliás, para desespero de algumas fatias da minha vizinhança, eu tenho galinha. Eu adoro galinha. Adoro comer Ou ovos. seja, em pleno Parque da Redenção, em Porto Alegre, próximo ao centro da capital, temos criação de galinhas. É verdade. Né? Poedeiras colocam ovos. Exatamente, não. Eu adoro os ovos das minhas galinhas. Adoro. E vou te dizer mais. Eu sempre digo que eu gostaria de ser a Fernanda Pandolfo me perguntou o que tu queria ser. Se eu fosse escolher tudo de novo, eu não tenho nada contra o colonismo social, mas se eu fosse escolher, eu teria escolhido, aliás, teve um amigo que me propôs isso, eu teria escolhido viver num sítio e cuidar de plantas e de animais. Uma vida muito simples. Eu teria, não sei, teria sido muito feliz. Mas é um 180 isso, né? Você é o homem que é uma locomotiva em Porto Alegre, quer dizer, puxando um trem pesadíssimo, uma agenda social pesada, né? Conhece embaixador vai viajar para os Estados Unidos, conhece rei vai viajar para Marrocos, conhece não sei. Aí você me diz assim, olha, mas eu teria talvez trocado tudo isso por um sítio, criado galinhas, tido uma vida muito simples. Não hoje, combina contigo. Olha aqui, pois é, hoje eu perdi o sono, obviamente. Eu sempre tive sono intermitente, mas hoje eu estava no meio da noite e aí eu disse, mas o que eu vou fazer? Aí eu peguei e fui ler os escritos do Paulo Francis. E aí me dei conta o seguinte, que a leitura, e eu gosto muito de ler, por exemplo, se eu fosse uma pessoa de vida simples, eu teria tido muito mais tempo para ler. Compreendeu? Isso. Além do Paulo Francis, o que mais você lê hoje? Olha, eu tento ler tudo, porque, veja, querido, se tu pegar a real, nem os clássicos que tu deverias ler, tu consegue ler. Não. Por exemplo, eu sempre li muito Proust, as pessoas falam assim, e tentei ler Ulisses, do James Joyce. Eu nunca consegui, né? Não consegui. Então, eu vou te contar. Um dia eu cheguei no hotel e a moça que é concierge, a Tuts, lá lá em São Paulo, e eu disse para ela, ela estava lendo, Joyce. E eu disse, mas como é que tu consegue? Eu tenho dificuldade. Ela disse, não, então o senhor comece pelos contos. Que aí o senhor vai se inebriando com isso tudo. O Jorge Furtado, eu estava com muita dificuldade de ler os livros do Gaspari sobre a ditadura. Por quê? Porque o Gaspari vinha no relato e ele, como ele tinha todo o arquivo, como ele tem todo o arquivo do Golbery, como ele tinha todos os arquivos que ele ia citar, ele fazia aquelas notas de rodapé. Então eu saía do texto, ia para a nota de rodapé e aí tinha que voltar para o texto. Aí um dia encontrei o Jorge Furtado no avião, estou conversando com o Furtado, e o Furtado também estava com o mesmo livro, e eu assim, cara, eu estou quase desistindo, porque eu vou na nota de rodapé e eu quero saber mais daquilo. Aí, às vezes, quando eu vou no Google para saber mais sobre aquela nota de rodapé, ele disse, então esquece as notas de rodapé, lê o livro, depois volta se precisar. Tá certo, né? tá certo. Mas eu acho que ela te deu uma solução, mas começa pelos contos, te encanta e vai. É isso aí. Vai desvendando o mundo do escritor, né? Isso aí. Eu acho que pode ser uma boa. Paulo, mulheres elegantes, homens elegantes em Porto Alegre. Você acompanhou isso a vida inteira. A gente tem elegância na sociedade do Rio Grande do Sul? Tem homens elegantes, principalmente aqueles que fazem esporte. Né? Tem homens que têm... Porque o que é elegância? Elegância é a facilidade de se conduzir e a tranquilidade de se conduzir, compreende? Olha, o jovem prefeito é um homem elegante. Agora, por exemplo, ele aboliu a gravata, como tu abolisse a gravata. Eu acho que isso é uma forma de elegância, uma elegância atual. Compreendeu como é que é? Quando eu vim fazer o programa, eu não sabia muito bem esse negócio, sabe? Como eu apresentei telejornal há muito tempo, eu acho que telejornal tem um pouco disso, né, da gravata. Eu acho o seguinte, não tem, querido. Eu acho que, essencialmente, E como gravatas de borboleta, por exemplo, como seria do Jô, ou o Pinheirinho, né, o Anônimos Gourmet, ou outros. Eu fiquei pensando assim, mas aí também vou fazer um outro tipo. Não, sabe? Não, Felipe, eu acho que a pessoa, sobretudo, ser elegante, está se sentindo bem. Não adianta nada a pessoa se fantasiar, porque ela não vai se jogar bem ali. Então, a pessoa tem que usar o que ela vai. Eu sou de uma geração que aprendeu a usar gravata, eu nunca me esqueço, eu sou filho único. Então, um dia eu levei um susto quando um amigo meu chegou a mim e disse, me empresta a tua gravata, porque eu nunca imaginei uma coisa tão comum, um irmão dar a gravata para o outro,
Eu nunca imaginei emprestar uma gravata minha. Por quê? Porque a gravata tem todo um significado para mim. Agora, isso aí é meu, é pessoal, isso não tem nada a ver com a realidade. Eu quero dizer que nós roubamos muito a gravata dos nossos irmãos. Eu tive um irmão mais velho, 6 anos mais velho, o coitado, ele comprava gravatas, e como ele trabalhava, né, ele tinha um cuidado de comprar gravatas caras e tal. E aí eu ia nos bailinhos, ia lá e pá, quando a gente chegava, aí ele chegava depois, que ele já tinha, assim, ele chegava mais tarde aos bailes, eu estava com a gravata dele, ele queria me bater, mas é comum, viu? Claro, mas isso aí faz parte do jogo da vida, mas hoje em dia eu impresso, eu não tenho essa sensação de posse absoluta. Aliás, perdi isso com toda a vida. Uma das coisas mais tolas que existe é o ciúmes. Mulheres elegantes em Porto Alegre. Olha, a Sheila von Tobel, a Bettina Becker, uma mulher elegante, a Ingrid de Croix. São mulheres que gostam e sabem fazer. E ontem eu estava lendo uma matéria do Paulo França, uma crônica, que ele disse que gostaria de ter sido colunista social, que é muito mais fácil lidar com mulheres bonitas e perfumadas e bem penteadas do que com políticos que nem sempre são muito cuidadosos. Compreendeu como é que é? É verdade. Boa, grande Francis. Porto Alegre sabe receber? As pessoas... Sabe, o gaúcho tem essencialmente, desculpa, querido, estava falando, todo mundo reclama que não é o teu caso, que alguns apresentadores cortam a coisa, e eu que te cortei agora. Não, mas a pergunta era essa. Eu acho que o gaúcho, querido, tem uma característica muito boa. O gaúcho é muito afável e ele se encanta com os visitantes, talvez até demais, e ele recebe bem. Agora, pode não ter aquela mesma coisa da culinária. A nossa culinária é uma culinária muito primária. É como, um dia um empresário chegou e disse, mas o Rio Grande do Sul não tem grandes pratarias. Eu disse, não, tem grandes pratarias, mas qual é a prataria do gaúcho? É o estribo, é a montagem do cavalo, é a faca. Por quê? Porque ele vivia no campo. A pessoa tem que ser aquilo que ela é. Ela não pode ter coisas assim, que não signifiquem nada para ela. E a nossa sociedade foi uma sociedade de luta. Nós lutamos para ser brasileiros, depois lutamos para deixar de ser brasileiros. O gaúcho, até 1900, viveu brigando. Até 1923, as revoluções estavam ali. Eu não falei. Já estão confirmadas as exposições em que locais? Em abril. Confirmado. Estão confirmadas. Em abril vamos ter exposições abordando 5 décadas da minha atividade. Por exemplo, no Santander vai ser mais quadros e coisas relacionadas à minha vida com Porto Alegre. Tá. E aí vai. No Santander lá. E tem outros locais que vão receber? Sim, estamos preparando, não sei se será exatamente em abril, mas estamos preparando também no Iguatemi. Tá, então teremos no mínimo duas exposições. No mínimo. Shopping Iguatemi. Está previsto, porque nós estamos saindo aí de um período, porque depois de muitos anos, nós tivemos um carnaval que terminou no último dia de fevereiro. Então as coisas ainda não começaram a acontecer em Porto Alegre. No caso de Porto Alegre ainda vai acontecer em março. É verdade. E tu é um homem que acompanha carnaval, né, em Porto Alegre. Tu acompanha. Eu gosto de carnaval, gostava muito de carnaval, ia muito para carnaval. Bom, agora eu deixei para os últimos minutos. Vem aí uma novidade. O senhor vai estar conosco aqui na TVU? Com muito prazer. É isso? Prazer, Vai se formar de novo uma dupla que era uma dupla imbatível, né? Paulo Raimundo Gasparotto, Guaraci Andrade. O que vocês dois estão bolando? Porque eu sei que tu está conversando com o Guaraci, mas eu não sei o quê. Será uma dupla, não, um trio, porque o Eduardo Conil também vai participar. Vai ser um bate-papo com convidados especiais, que é algo muito interessante. Para o mundo que eu quero descer. Paulo Raimundo Gasparotto, Guaraci Andrade e Eduardo Conil. Isso. Os três juntos. Isso. Quem é que vai ter coragem de parar para dar entrevista para vocês? Olha, não, acho que não é tanto assim. A gente contemporiza sempre. Esse é o programa, então. Vocês três vão estar juntos em um programa aqui na TV. Programa semanal, é uma vez por semana? Como é que vai ser? Que vai agradar. Você já fez TV, como é que é essa experiência? Olha, eu acho a TV, mas eu acho tudo, Felipe, melhor do que ninguém, porque tu é um homem que vem da rádio. Tem uma coisa que eu não fiz e adoraria ter feito. O Rogério te convidou para trabalhar no rádio na Gaúcha, na época da Gaúcha? Foi, mas não chegamos a concluir. Porque eu sempre tive uma dicção meio difícil. Eu era um falso prognata. Aí usei o aparelho e tal, e melhorou. Mas eu tenho uma dicção sibilante.
Eu acho que você tem um charme. Eu acho que você tem um charme de voz. Eu acho que essa coisa, porque você tem essa coisa, sibilante ou não, mas as pessoas te compreendem. Me compreende. Não, até porque eu me esforço, como eu te disse antes, em ser claro, compreendeu? E, por exemplo, hoje em dia, falar no telefone é muito complicado, porque todo mundo está com muita pressa, aí tu está explicando uma coisa, elas te mordem e vai falar. E eu uso, então, eu paro, fico mudo e pergunto, agora posso falar? Porque não adianta, compreendeu? O entendimento só vem se eu te ouvir. Se eu não te ouvir, ninguém tem. Eu vou fazer um livro de etiqueta imediata. É a mesma coisa que a pessoa que vai no caixa eletrônico, aí tira o extrato e fica parada confirmando o extrato. Que não pode, meu querido. Isso tem que ser papá. Telefone celular. Pega e diz assim, pode falar? Ah, não posso falar. Porque o telefone celular é a maior invasão que tu sofre. Claro. E se tu estiver no motel? Ou tiver no velório? Tem uma história que eu não vou contar os personagens, mas logo que chegou o celular em Porto Alegre, um repórter esportivo ligou para um presidente de clube. E o presidente do clube estava em um motel e não estava com a sua esposa. E aí perguntou, como é que você me descobriu aqui? Aí eu, estou ligando o celular e o cara, essa porcaria. É verdade. Né? Porque o sujeito atendeu, tocou o telefone, o sujeito atendeu. Na hora você flagrou. Como é que me descobriu aqui, tio? O senhor atendeu o celular, o senhor está no motel. É isso aí, essa mudança que o mundo deu, e eu acho impreterível quando tu pega o celular, diz o seguinte, pode falar, não estou atrapalhando, pode ser agora, quer dizer, coisa do gênero, no mínimo. Né? Bom, vocês três, a ideia é que vocês vão trazer convidados também. Exatamente, É essa a ideia. Convidados e pessoas que estejam na berlinda no momento, ou pessoas que estejam fazendo alguma coisa que seja do interesse da comunidade. Um programa semanal, domingos à noite, essa é a ideia? É isso aí. Em princípio é isso. Como é que é para você, nesse momento, ainda está com tantos projetos? É a frase do Kennedy mesmo, eu preciso saber de um futuro. Isso para ti é uma obsessão? Assim, olha, eu não vou parar, eu não quero parar. Eu não quero parar. Tanto que eu vou Se parar a bicicleta, eu caio da bicicleta, aquele negócio assim, eu vou continuar? Não, assim, tanto que eu vou te dizer, outro dia eu fui numa loja e aí a dona da loja chegou para mim e disse, olha, desculpa, não quero ser indiscreta, tu aceitarias trabalhar aqui na minha loja? Eu te aceitaria. Quer dizer, eu não tenho... Querido, eu sou um prestador de serviço. Sempre fui um prestador de serviço. Essa frase não é minha, do Rui Costureiro. Um dia uma pessoa perguntou, tu não vai a tal festa? Ele disse, não vou, mas como eu sou um prestador de serviço, eu vou, fico um pouco e saio. Eu sempre fui um prestador de serviço, compreendeu? Então, se eu tiver que trabalhar numa outra coisa, eu trabalharei tranquilamente, sem problema nenhum. E o negócio é ter um futuro, não parar. Não parar, trabalhar e me sentir útil. Sentir útil. Eu acho que essa sou irrequieto, sempre fui muito irrequieto, desde pequeno. O meu cotidiano começa muito cedo e é ginástica e enfim, mil envolvimentos. Bom, quero dizer para ti o seguinte, vai ser um prazer estar contigo aqui. Tá bom, tudo bem. Vai ser um prazer estar contigo aqui na TVU. E acho que entrei muito bem aqui na TVU, que me encanta, através do teu apoio, já me relembrasse um fato tão bom que foi o Hélio Gaspari, que é uma pessoa que eu gosto. Mas aquela noite... essa é uma noite de 20 anos, há 20 anos, é uma noite para mim inesquecível. Vou dizer assim, até hoje agradeço o Augusto Nunes e o Marcos de Voskin, que não foram ciceronear o Hélio Gaspari aquela noite e me pediram, ciceroneia, porque deu algum problema na 0 Hora, a edição atrasou. Né? E eu disse, não, por favor. Descontado o Marcos de Voskin, estou te falando bem claro, ele ganhou muitíssimo descontado o Marcos de Voskin estar contigo. Principalmente em bom caratismo. Essa língua ferida faltou um pouco nessa entrevista. Essa língua é ferina mesmo? Quando quer. Tu te comportou muito durante essa entrevista? Te segurou muito, não? Não me segurei, porque tu também é uma pessoa leve, compreende? Eu te acho que tu está muito de bem com a vida, sempre foste. É verdade. Compreendeu? Eu é que sou meio de implicar, mas até isso também estou superando. Paulo, prazer te ter aqui. Prazer muito grande, olha, muito obrigado, foi uma acolhida que tu imagina, depois de eu ter tido uma madrugada com um assalto, me descontraiu, me senti muito bem. Muito obrigado, querido.
Paulo Raimundo Gasparotto foi o nosso convidado desta noite aqui no 21h30. Muito obrigado a você pela sua sintonia. O programa volta amanhã no oferecimento de Celulose Rio Grandense com apoio da Top Glass. Obrigado aos dois por estarem conosco também. Na sequência, fique com Guaraci Andrade. Tchau. e 1h30. Oferecimento CMPC, Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.